Olá pessoal, nos vídeos anteriores eu discuti o geoantropocentrismo, discuti a ideia que o Deus judeu não criou o homem e ainda falei que a Bíblia é um fake pontual no que tange a história da criação do homem. Nesse vídeo atual, que chamo de Jardim dos Deuses, detalho a criação do homem segundo a tradição mesopotâmica. Essa tradição ainda está sendo escrita, pois que novos textos em escrita cuneiforme continuam a ser desenterrados, ao contrário da Bíblia, cuja história da criação, originada sem dúvida dessa tradição mesopotâmica, muito mais antiga, está encerrada. Tratarei então aqui agora da criação e da origem do conhecimento que foi levado aos homens pelas divindades ou através de seus mensageiros. O que conhecemos desses sábios que educaram a humanidade é muito recente, no contexto da tradição ocidental. Somente a partir do século XIX temos ciência de que modo, por que e por quem esse conhecimento foi dado aos humanos. Esta é a história dos Apkalus, representados na iconografia da tradição judaico-cristã e outras culturas, pelos querubim e pelas esfinges. Essa tradição, como contarei, mais ocultou a tradição ocidental, mais ocultou do que revelou o caminho dos homens para o conhecimento. A questão da imortalidade, privilégio dos deuses e do conhecimento amplo é tratado no mito de Adapa, o Adão sumeriano, na epopeia de Gilgamesh e na história de Enmeduranque ou Enoque, além de centenas de textos que sobreviveram ao dilúvio e aos tempos pós-dilúvio. Homens muito especiais tiveram o privilégio do contato pessoal com divindades e a sabedoria que delas emanava. Por fim, essa história é contada sob o pano de fundo de dois tempos, um divino pré-diluviano e outro humano pós-diluviano. Interessa aqui também assinalar a transição entre esse período pré-diluviano e pós-diluviano, a história dos semi-mortais. A Bíblia tem os seus patriarcas e a tradição mesopotâmica tem a lista dos reis mesopotâmicos e a lista dos 7 Apkalus. Comecemos então pelo mito de Adapa. Aqui o foco é o dilema ou a escolha dada aos homens da imortalidade ou o conhecimento. No texto sumeriano, os Igigi, deuses menores na hierarquia, trabalham há milênios no Edim. Cansados de trabalhar para os deuses maiores, Enki,
ou Ea na língua acadiana, Enlil e o pai deles, Anu, os Igigi se revoltam e se amotinam. Diante da possibilidade do trabalho terminar em Eridu, cidade-jardim de Enki, e em Nippur, cidade-jardim de Enlil, os Anunnaki resolvem criar o homem, Adapa. Mas Enki, em segredo dos outros Anunnaki, deu a Adapa o dom do conhecimento, embora não lhe tivesse concedido a graça da imortalidade, o que tornaria Adapa um deus. Adapa lhe é fiel e trabalha para Enki como sacerdote, padeiro e pescador. Um dia, quando pescava, o vento sul soprando forte derruba sua embarcação e Adapa cai na água. Furioso, profere uma maldição que quebra a asa do vento sul, transformando-o em uma brisa suave por 7 dias. Anu, na sua morada celestial, vem a saber desse sortilégio, algo somente possível aos deuses, e ordena que tragam a Adapa à sua presença nos céus. 2 guardiões, querubim, como os conhecemos, levam a Adapa à presença de Anu. Enki, temendo que Anu conceda a imortalidade a Adapa, adverte-o a não comer do pão da vida e da água da vida, sob pena de morrer. Avisa que Adapa, que este pode aceitar a unção sobre sua cabeça e o manto que lhe cubra o corpo. Adapa, avisado pela serpente, Enki, não prova do pão nem da água da vida que Anu lhe oferece, e apenas aceita a unção sobre a sua cabeça e o manto que Anu lhe oferece. Indignado, talvez com a desfeita, Anu ordena que os querubim Ningizida e Dumuzi levem Adapa de volta ao Edim. Este resumo de textos sumerianos encontrados nas ruínas de Nippur no final do século XIX é o relato original de como tudo se passou no mito do Edim. No Gênesis judeu, as coisas são invertidas. A começar que no original sumeriano e mesopotâmico, nunca houve expulsão do jardim. Tampouco os, expulsos perderam o convívio com os deuses. Pelo contrário, se livraram do jugo pesado de trabalhar para os deuses por milênios. No Gênesis, a expulsão de Adão é humilhante e degradante. Adão e Eva perdem a convivência com Yahweh Elohim. Isso se confirma mais tarde na narrativa cristã, onde o homem deve buscar voltar ao paraíso. Não há paraíso no texto original, existe sim o sacrifício e o trabalho pesado. Com a criação de Adapa, os deuses descansam, e os deuses menores, os Igigi, também. Por outro lado, um querubim no Gênesis guarda o portão do paraíso para Adão não mais ali voltar. A simbologia no Edim contém a serpente dragão que representa Enki, Ea, mentindo e negando a imortalidade a Adapa. No Gênesis, a serpente primeiro engana Eva, que engana Adão. A serpente tem o dom da sabedoria, o mesmo dom que tornou Enki famoso. Mas a serpente mente, como Enki, que enganou Adapa e que mais tarde, na narrativa do Atrahasis, se alia a Ziusudra, Noé, no incidente do dilúvio, traindo seu irmão Enlil, que, aspas, ordenara ou desejara a destruição da espécie humana. Nesse contexto, vale lembrar a tese de Amar Annus, o qual afirma que a origem dos Watchers, os guardiões, deriva dos Apkalus antediluvianos. Mais exatamente é proposto que a mitologia dos Watchers e seus filhos e os gigantes derivam de versões invertidas de vários mitos mesopotâmicos e crenças sobre os Apkalus. Em algumas mitologias e rituais que envolvem Apkalus, eles já eram vistos como perigosos e criaturas potencialmente maliciosas, sobre as quais os autores judeus
puderam construir suas paródias. Entre outras associações, os Apkalus tinham fortes laços com a demonologia mesopotâmica e eles eram ocasionalmente tidos como seres malignos, capazes de bruxarias. Isso mostra que o caráter vil dos professores antediluvianos da humanidade nas fontes judaicas eram não somente inversões das tradições mesopotâmicas, mas que partiam de tendências já existentes na demonologia mesopotâmica. Origem dos Watchers, obra citada. No Gênesis, o paraíso é na terra. No Atrahasis, o Edim maior está nos céus. Havia 3 Edim, um nos céus, outro na superfície da terra e outro no mundo subterrâneo. Na narrativa do Novo Testamento, Jesus diz ao ladrão na cruz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. O reino não é na terra. O relato do mito de Adapa encerra a questão crucial: conhecimento ou imortalidade? Mas aqui, hoje, seguirei apenas a linha do conhecimento, o dom dos sábios. O conhecimento, entretanto, poderá ser garantido mesmo às custas ou na recusa da obediência humana. Adão ou Adapa são mortais e criaturas feitas à semelhança dos deuses Anunnaki ou Yahweh Elohim. Que conhecimento é esse? A Bíblia não diz por que sua antropologia é nebulosa, pois é uma cópia ou apropriação do original mesopotâmico. Não aprofunda o antropos, pois teme trair-se, assim revelando sua origem pagã. O Adapa sumeriano é Adão. O querubim para Adão é uma ameaça, mas para Adapa, os querubins são guardiões de um reino celestial para onde ele é conduzido. Adão, o antropos, não tem essa sorte, é expulso. Sua descendência apresenta falhas que são castigadas. Tal estigma de Cã e Canaã, mas também se inicia a história dos patriarcas, os sábios na versão dos judeus. Na Bíblia, a serpente permanece animal. Será Satã o opositor, não o mal. Mas a serpente bíblica estará destinada a ser esmagada, em que a serpente sumeriana, assim como Ptah, o seu equivalente no Egito, tem alta hierarquia. Afinal, não valeria a pena os judeus copiarem a iconografia das esfinges e querubins, apresentando-as no Gênesis, se elas não espelhassem altas hierarquias de grande poder ao combinar a imortalidade com a suprema sabedoria. Mas a função maior das esfinges e do querubim é guardar a morada divina, ou melhor, as moradas divinas. Na Bíblia e no Gênesis, o querubim bíblico é armado e defende um Éden paradisíaco, morada terrestre dos Elohim. Os querubins sumerianos, amoritas, acadianos e babilônicos, hititas, egípcios, ugaritas, canaanitas, são protetores de templos ou moradas dos deuses. Os judeus se contentam com os querubim da Arca da Aliança e do Palácio Hipotético de Salomão. Aliás, esses querubim são parecidos demais com os querubins hititas e fenícios. Mas falemos mais sobre os Apkalus. Quem são eles? Se sabe mais sobre os Apkalu segundo 3 fontes. A primeira é o Erra Epos, o segundo é a terceira tabuleta da série de encantamentos da Casa de Coara, onde o mal não entra, também conhecida como a Casa de Confinamento, uma casa que era guarnecida com amuletos de Apkalus para que o mal lá não entrasse. Isso está escrito no ritual de Bit Meseres. E a terceira fonte sobre os Apkalus é o texto grego de Berossos. Lembremos os 7 sábios. O primeiro é o Ana, aquele que terminou os planos para o céu e a terra. O segundo, o Aneduga, aquele que foi dotado
com ampla inteligência. O terceiro veio, chamava-se Eimeduga, aquele a quem foi dado um bom destino. O seguinte foi Eimegalama, aquele que nasceu em uma casa. O quinto foi Eimebuluga, aquele que cresceu nos prados de pastagem. O sexto, An-Enlilda, o conjurador da cidade de Eridu. E o último, Utu-Abzu, aquele que subiu aos céus. Os que se comportaram mal foram identificados como os Nefilim bíblicos, mas há quem discorde disso e aceita apenas Utu-Abzu como Eimenduranque, o Enoque bíblico. Depois desses 4 Apkalus vieram os conselheiros, completamente humanos, os Umanu. No resumo muito útil de Kenton Sparks, os Me foram transmitidos aos sábios pré-diluvianos, os Apkalu, que depois os transmitiram aos Umanu, ainda pertencentes ao reino não terrestre, para só depois os Umanu totalmente humanos, em tempos históricos, recolherem a sabedoria ancestral antiga, fundadora da civilização. Desse conhecimento nada sabemos pela Bíblia, embora ela registre os feitos dos seus 10 sábios, Adão, Sete, Enós, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, 3 a mais do que os Apkalu pré-diluvianos. A antropologia bíblica é nebulosa, pois é uma cópia ou apropriação do original sumeriano. Não aprofunda o seu antropos, pois teme trair-se, assim revelando sua origem pagã. Nos livros apócrifos da Bíblia estava claro que o outro homem, Enoque, ou Eimedurana, ou Eimeduranque, na versão mesopotâmica, recebeu lições sobre tudo, da terra e dos céus. Os Me podem ser conhecidos através do livro de Enoque e a segunda versão eslava, o chamado Livro Secreto de Enoque. A fonte original é sumeriana. É a história de Eimedurana, de Sipar, levado aos céus e ao conhecimento por Otu, ou Shamash, conhecido na Bíblia como o abominável Shemosh. A Bíblia, na sua edição final, resolveu ocultar esses Elohim com nomes bem conhecidos. Já não tínhamos uma boa antropologia, agora não temos um bom e completo panteão divino. Todas essas personagens ganharam forma e memória através das iconografias de querubim e esfinges. Agora sabemos o que representam essas imagens fabulosas. Vejamos então novamente estes querubim e esfinges, tendo em mente o que representam. Os querubins sumerianos, amoritas, acadianos e babilônicos, hititas, egípcios, ugaritas e cananitas são protetores de templos ou morada dos deuses. No final da tradição, eram protetores das estátuas dos deuses. Os judeus se contentaram, entretanto, com o conceito opressor de querubim, de guarda, por exemplo, da Arca da Aliança e do hipotético Palácio de Salomão. Podemos olhar para algum desses querubim e esfinges e vê-los presentes em todos os povos da Antiguidade Oriental a partir da tradição mesopotâmica e até egípcia, muito mais antiga do que a tradição bíblica. Isso é uma prova da importância dessas figuras e dessa iconografia que nem de longe saberíamos pela Bíblia. Assurbanipal, o rei assírio mais famoso, nos dá a prova da importância dos Apkallu. Disse ele: eu aprendi a arte do sábio, Adapa, e estou familiarizado com a secreta guarda de todos os ensinos dos escribas sobre os portentos terrestres e celestiais. Eu sei debater em assembleia de eruditos e discutir com os mais inteligentes adivinhadores do óleo se o fígado é uma réplica do céu. Eu costumo compreender divisões e multiplicações que não têm solução. Vezes seguidas
eu li as composições escritas inteligentemente, nas quais a língua sumeriana é obscura e a acadiana é difícil de interpretar corretamente. Eu estudei inscrições na pedra de antes do dilúvio, as quais são seladas, obscuras e confusas. Assurbanipal, 668-627 a.C. Com essa apresentação do rei assírio mais famoso, compreende-se a importância dos Apkalus como conselheiros, guias espirituais, arúspices, exorcistas e encantadores na propagação do conhecimento. Também nos surpreende o que diz Assurbanipal, que leu textos pré-diluvianos. E que susto Assurbanipal deu nos assiriologistas do século XIX, quando leram o que ele escreveu sobre a obscura língua sumeriana e a difícil língua acadiana. Que Suméria? Que Acádia? Essas ainda não eram conhecidas, e a própria Bíblia falava da Suméria como a terra de Shinear, Gênesis 10:10. No livro Havia Gigantes na Terra, na página 82, Zacarias Sitchin afirma, aspas, radicando do verbo acadiano e hebreu, o nome Shumer identificava o reino como a terra dos guardiões, Watchers, os deuses que vigiam e guardam a humanidade. Guardiões? Então os autores bíblicos conheciam os guardiões em contexto diferente da referência de Enoque? Os Apkalus se originaram na Suméria, depois na Acádia, por pouco tempo, e logo a seguir no Império Babilônico Antigo de Hammurabi, por exemplo, 1750 a.C., depois assírio, mais tarde neo-assírio e neo-babilônico. Não seria difícil para os autores bíblicos saberem a antiquíssima tradição dos transmissores de conhecimento à humanidade. Para Helges Kvanvik, os Azipu não apenas expelem demônios, têm outras funções. Os Baru são arúspices, adivinhos, enquanto os Kalu são poetas que entoam cantos e encantamentos. Os rituais religiosos são protagonizados por esses Apkalus. Kvanvik, Primeval History, página 153. Rikkel Borger acredita que a Dapa é o Apkalu por excelência. Sua origem Anunnaki lhe garante a maior hierarquia de todos. É o mais antigo e o mais poderoso. Não admira que todos os povos do Oriente Médio e do Oriente Próximo ecoaram sua presença nas formas iconográficas de querubim e esfinges. Então vejamos a história e o mito de Emen-Durank, o senhor dos Me, que faz a ligação entre o céu e a terra. Antes, en passant, referi que esse Apkalu também foi levado ao céu por dois guardiões. Segundo a tábua cuneiforme, aspas, Emen-Durank foi um príncipe em Sipar, amado por Anu, em Liu e Enki. Shamash, no tempo brilhante, o indicou. Shamash e Haddad o levaram à Assembleia dos Deuses. Eles mostraram a Emen-Durank como observar o óleo sobre a água, segredo de Anu, Enlil e Enki. Eles lhe deram as divinas tábuas, o Kibdu secreto do céu e da terra. Eles o ensinaram a fazer cálculos com números. Nas palavras de Rikkel Borger, nós podemos dizer que a concepção da ascensão de Enoque aos céus deriva do conselheiro de Emen-Durank, Utu-Abzu. Segundo Lambert, 1967, a correspondência entre Emen-Durank, por muito tempo considerado como o Enoque mesopotâmico, com um Apkalu chamado Utu-Abzu, provou-se altamente informativa. Veja Lambert, Emen-Durank no Related Matters. O mesmo Borger, em 1974, em trabalho posterior ao de Lambert, confirma a associação de Emen-Durank com o sábio Apkalu Utu-Abzu. Emen-Durank subiu aos céus na companhia de Utu-Shamash e Haddad. Esse Apkalu é um Puradu, um homem-peixe,
A tábua cuneiforme assim termina: assim foi a linha dos sacerdotes criada, aqueles que tiveram a permissão de se aproximar de Shamash e Hadad. Emenduranque foi extremamente significante para os sumerianos como um ancestral de todos os sacerdotes que descenderam dessa linhagem. Mas ainda quanto a Adapa, é de se salientar que, embora ele tenha recebido a sabedoria diretamente de Enki, em Eridu, o que o tornou referência de sabedoria para toda a Mesopotâmia, como assinalado no texto astronômico de Anu e Enlil, conhecido pelo nome de Os Grandes Dias de Anu e Enlil, e confirmado em uma carta de Senaqueribe, avô de Assurbanipal, que confessara ter tido grande sabedoria apenas por ter sonhado com Adapa, foi Emenduranque quem começou a linhagem sacerdotal. Isso é de grande importância para entendermos Enoque, que também iniciou uma linhagem sacerdotal, a primeira na tradição judaica do Gênesis, e que forçosamente criou as linhagens que ajudaram na transição do judaísmo para o cristianismo, para desgosto e desconforto de Santo Agostinho. Esses dois apicalus se tornaram padrão de ciência, conhecimento e sabedoria, como registrado na Shunat Apicali Adapa, repetição do grande ancestral Adapa. O eixo da sabedoria Apicalu se transferiu de Eridu, a primeira cidade do planeta e cidade-jardim de Enki, para Nippur, a cidade-jardim de Enlil, e mais tarde para Sipar, onde, segundo Berossos, foram enterrados os conhecimentos, os Mé, e assim salvos da destruição do dilúvio para a posteridade. No trabalho de Rutherford Platt Jr., Os Livros Proibidos de Enoque, de 1926, lê-se: E no 10º céu, o arcanjo Miguel levou Enoque à presença da face do Senhor. E o Senhor disse aos seus servos: Corram, façam Enoque ficar diante da minha glória eterna. E o Senhor disse ao arcanjo Miguel: Vá e tire as roupas terrestres de Enoque e faça-o vestir as minhas roupas de glória. Unte-o com óleo tão doce quanto o doce orvalho de agradável e suave aroma. Levar Enoque à presença do Senhor, onde ele é untado com o mais fino óleo e vestido com as vestes divinas, não lembra a visita de Adapa a Anu? Enoque ou Emenduranque não recebem instruções pormenorizadas e necessárias à civilização? A versão Enoque de Emenduranque o identifica como guardião, um sábio, um apcalu. Não se trata de coincidência a menção dos feitos de Emenduranque nos textos bíblicos. Os autores do Segundo Templo honraram a tradição dos apcalus como mensageiros dos deuses e informadores do homem. Enoque é um guardião, um apcalu, um transmissor de conhecimento. Em algum momento do século III a.C., quando o livro de Enoque foi escrito, ainda havia o pleito, a linhagem dos primeiros sacerdotes e mensageiros. Coube à epigrafia posterior pré-cristã e cristã o esquecimento da figura do guardião, desde então apenas lembrado como um demônio, um Pazuzu. Em outras fontes sumerianas, Emenduranque aparece em muitos papéis e situações notavelmente semelhantes à história de Enoque. Um destes papéis é aquele do conhecedor e guardião dos segredos dos deuses. A Tábua 19 de Nínive, datada possivelmente de antes de 1100 a.C., é uma testemunha primária dos paralelos entre as histórias de Enoque e Emenduranque. A transição judaísmo-cristianismo teve que obliterar tudo que estava em detalhe na tradição Enoque-Emenduranque. Tanto nos manuscritos do Mar Morto, quanto nos livros de Enoque 1 e 2, relembrava-se uma tradição forte e respeitável de muitos milhares de anos, pelo menos 5 vezes mais antiga do que a saga dos israelitas.
A ocultação e o esquecimento, entretanto, acabaram soterrando a história dos conhecedores sábios. E nesse esquecimento se desenvolveu o cristianismo na mente ocidental. Em meio milênio, as imagens tornaram-se apenas feias e assustadoras, e por isso foram substituídas por imagens edulcoradas e inocentes. Nos nossos dias, os querubim viraram anjinhos dos dias dos namorados. Isso explica o quão difícil é demonstrar a origem dos demônios de pessoas empedernidas e fossilizadas no desconhecimento das fontes originais da criação e da civilização. Samuel Noah Kramer foi espetacular em revelar ao mundo uma origem documentada da civilização diversa da ideologia dominante ocidental. É por esse motivo que esse vídeo se destina a poucas pessoas: os copernicistas, os homens e mulheres livres e todos aqueles que desconfiam da história que nos contaram. O mal reside na ignorância, nas trevas, na ausência de luz. Do demônio prototípico Pazuzu ao exorcista Azipu, 3 tradições prosperaram. A primeira está extinta e as outras 2 assistem à sua destruição. A sabedoria mais genuína e original se extinguiu, e assim o amplo conhecimento foi substituído pela obediência cega e temerosa.